Olá pessoal, André Almeida Rocha aqui, mais uma vez aqui no canal, gravando um vídeo de reflexão. Não é um caos, mas não é um caos que envolve macumbaria necessariamente. Envolve, mas não de forma magística. A magia ocorreu de uma outra forma, né? De uma forma um pouco mais concreta, né? Menos etérea e muito mais concreta. Bom, hoje é domingo, né? E aqui em casa tô eu bem de boa, como vocês estão vendo, tô sem camisa, tô de short, né? Tô com short aqui só e chinelo, aproveitando aqui um domingo. Hoje eu vou pro casamento do meu primo, mais tarde lá em Mariporã, e aí eu tô bem de boa aqui, domingão, né? E aí passou o pessoal da Testemunha de Jeová, né? Eles costumam fazer as pregações deles, né? Eles não costumam chamar muito aqui, né? Até porque, como vocês estão vendo aqui, né? Fica bem aqui na garagem aqui os altares todos, o altar de Quimbanda, o altar das entidades de Umbanda, dos guias, em cima tem os orixás, tem o povo do Oriente aqui também desse lado também. Então é a macumbaria que quem bate o olho fala, eita macumba braba. E ainda para ajudar ainda tem a capa aqui, preta aqui, pendurada, porque tem uma outra firmeza aqui atrás também. Bom, eram duas irmãs, né? Duas mulheres. E elas perguntaram se poderiam conversar comigo. Eu falei que sim, né? E aí uma delas foi liderando a pregação, né? E a conversa. E aí ela perguntou pra mim, quando eu tenho problemas, onde que eu procuro buscar aconselhamentos, né? E nós somos de Umbanda, né? Na Umbanda a gente aprende que tem que conversar com os mais velhos, né? A gente aprende a identificar os mais velhos, mais sábios, e a gente vai conversar com esses mais velhos. Aí ela falou, olha, é uma boa opção. Aí ela falou, você sabia que teve um rei que ele optou por não se aconselhar com os mais velhos e acabou se aconselhando com os mais novos e acabou entrando em desgraça? Eu falei, é mesmo? Ela falou, é. E aí ela foi entrando no assunto, né? Ela falou que a Bíblia era um bom livro para aconselhamento, enfim, né? Falou que tem várias questões lá que são muito interessantes para as pessoas. E, enfim, o que me chamou a atenção, e aí por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, é que não é de hoje que eu tomo contato com as pessoas da Testemunha de Jeová e que costumam ser muito respeitosas. Eu estava na minha casa, né, na casa que eu moro, não minha, né, mas a casa que eu moro, no pique domingo aqui, sem camisa, de short. Em nenhum momento elas me ordenaram que colocasse uma roupa, que fizesse aquilo. Óbvio que provavelmente elas têm noção de que elas estão vindo de fora para a minha porta. Então, né? Mas eu conheço muita gente sem noção que com certeza pediria para a pessoa se colocar num outro tipo de veste, né? Mas não pediram, né? Então, viram o altar, porque né, não é possível elas não terem visto aqui um altar desse tamanho. E em nenhum momento elas quiseram criticar diretamente a minha religião. Vão guardando isso que eu estou falando. E elas entraram falando sobre a questão da Bíblia. Mas o mais interessante foi que o panfletinho que elas trouxeram, olha aqui o título, gente. Como parar o ciclo do ódio, né? Bom, essa daqui é a revista A Sentinela, né? A famosa revista das Testemunhas de Jeová. Essa daqui é a número 1 de 2022, então é uma revista deste ano, né? E, enfim, né? É aquela revista que faz a panfletagem, a divulgação da Bíblia enquanto mensagem para as pessoas, né? Enfim. E é muito interessante porque nessa revista aqui, ela tem vários tópicos que são muito interessantes, né? Ela menciona de forma enfática, com exclamação, que é possível vencer o ódio, faz uma breve reflexão sobre se a pessoa já foi vítima de ódio, e aí ela vai indo, né? Porque as pessoas começam a ter ódio. Claro que ela vai tratar sobre a questão do ódio dentro da ótica bíblica, né? Vai trazer que o ódio não começou com os humanos, que por causa da imperfeição as pessoas nascem com tendência a odiar, que uma mente fechada contribui para o ódio. E aí traz uma mensagem de João aqui que eu achei muito interessante, né?
sobre como parar o ciclo do ódio, e vai indo, e vai falando sobre alguns testemunhos de pessoas que são dessa denominação cristã, sobre não se vingar, sobre a pessoa que conseguiu mudar a vida dela, tentando trazer mais pacificidade, mais paz para o seu espírito. Eu tô tratando desse tema, gente, porque é assim, como vocês sabem, aqui tá muito claro, eu sou de Umbanda, né? E uma coisa que eu pedi, né, ela perguntou se poderia deixar a revista comigo para ler com a Bíblia que eu tenho, né? Ela tinha perguntado se eu tinha uma Bíblia, eu mencionei que eu tenho uma Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução direto de lá, né? E aí ela mencionou que a Bíblia que eles usam, a Bíblia Novo Mundo, é uma versão de um português mais popular, mais simples de ler. E eu falei, olha, muito bom. A outra que eu tenho aqui, ela trabalha de uma forma mais simples, porém ela trabalha com coisas técnicas também, porque realmente é uma Bíblia de estudos, né? A Bíblia de Jerusalém. Então, o que eu tô achando muito interessante nesse episódio de hoje, né? Disso que eu tô contando aqui nessa reflexão, é que esse é o tipo de movimento que a esquerda precisa começar a fazer. Bater de porta em porta? Não necessariamente, mas a esquerda precisa começar a entrar nas casas. E de que forma? Da mesma forma que as irmãs da Testemunha de Jeová, daqui de Ermelino Matarazzo, que possivelmente é de algum lugar aqui do Parque Buturuçu ou Vila Jacuí, o mais próximo aqui, fizeram. Sem críticas gratuitas, com respeito, no foco de trazer a mensagem delas. E a mensagem delas era que a Bíblia é um livro que serve para também dar fim a esse ciclo do ódio que a gente está experienciando. No caso, a gente tem que entender e trazer, né, nós da esquerda, temos que começar a proceder como elas estão fazendo, como elas fizeram hoje. Tem que começar a se aproximar da população, começar a se aproximar das pessoas, sabe? Não é criticando, chamando as pessoas de fascista gratuitamente. Se você for exclamar que alguém é fascista, você tem que ter muita propriedade sobre o que você está falando e explicar o que é o fascismo. E aí também entender que existem, além de existirem níveis, existem circunstâncias. Ah, mas muita gente aqui em São Paulo, eu já vi muita gente também postando, né? Muita gente aqui em São Paulo que porque optou pelo fascismo, porque votou no Tarcísio. Gente, são pessoas que estão desacreditadas da política. Igual quando a pessoa votou no Tiririca. Como é que você me vota num cara que nem do estado de São Paulo é pra governar o seu estado? E não que a pessoa de fora não possa ter propriedade, mas que propriedade tem Tarcísio, gente? Aqui em São Paulo só tem uma única opção claramente para quem tem esclarecimento de política, que é o Haddad. É muito claro isso. Não dá para ficar fugindo disso. Mas não. As pessoas renegaram sim o PSDB, né? Ricardo ficou lá embaixo lá. Graças a Deus, que vá com Deus e que o pai de baixo leve. Mas claramente a gente pode entender que há uma diferença aí. As pessoas estão desencantadas com política. E as pessoas elas estão hipnotizadas. Ou seja, elas estão imersas no ciclo do ódio também. Porque assim, não dá para considerar que a gestão do Haddad foi 100% péssima, ruim. Teve pontos que falharam, sem sombra de dúvida, assim como qualquer outra administração acontece. A questão que eu tenho que pesar é justamente isso. Qual que é a diferença de um com a diferença do outro? Que projeto um traz, que projeto outro traz? Quem prestou atenção nas propagandas eleitorais percebeu, ou pode perceber, que era o Haddad de fazer uma fala, um argumento, a campanha do Tarcísio vinha e fazia o mesmo argumento. Primeiro porque realmente ele não tem muita clareza do que ele veio fazer, ele assim não tem propostas concretas mesmo, não tem experiência que seria muito importante para a função. O Haddad tem. E aí, de novo, é nisso que eu tô batendo. O que a esquerda tá fazendo? Fora o pessoal das unidades mais de esquerda mesmo, a UPP, né, enfim, Soberana, o pessoal do PCdoB, pessoal do PCB de repente, enfim, pessoal de outros partidos aí que nem tiveram oportunidade de estar nos debates para governador e nem para presidente.
qual que é a estratégia que a esquerda tem feito? A esquerda ainda está falando com seus coleguinhas. Claro, a gente começa essa questão falando com os mais próximos. A gente precisa conseguir falar com os mais próximos, né? Com respeito, entendendo o limite do outro, de absorver a mensagem que você está trazendo, né? Existem camadas em comunicação, então não dá para você vir pau, que simplesmente vai passar batido, não vai absorver. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que é com tolerância que a gente vai fazendo essas coisas. Que é com tolerância que a gente vai aprender a voltar a falar de política. Eu lembro como hoje, e isso eu sempre faço questão de citar, né? Tem um irmão do terreiro que eu trabalho, que ele sabe que ele é mais do que querido, mais do que amado, assim... Genilson, você é foda, né? E eu lembro que em 2018 mesmo, né? Em 2017, na verdade, a gente já... Acho que foi quando eu fui convidado para participar de uma virada de ano lá na casa dele, né? Na casa da família dele. E aí eu era o novato da turma. Eu fui lá e eu fui muito bem recebido. Gente, Genilson é um cara que eu desejaria que todo mundo tivesse um amigo como o Genilson, real. É um cara muito grande, grandioso mesmo. E o Genilson, na época, ele estava apoiando a candidatura de Bolsonaro, né? E aí a gente conversou civilizadamente sobre. A esposa dele ficou até preocupada, porque a esposa dele sabe que às vezes ele dá uma explosão de né? Mas foi muito tranquilo. Aí a gente passou virando a noite conversando sobre política, gente. Foi realmente isso que aconteceu. Eu fui trabalhar num sábado, que era o dia 31. Passei a noite lá, praticamente que virei a noite com ele conversando sobre política, bebendo e conversando sobre política. Não tinha ainda o nível de apropriação sobre os temas marxistas que eu tô começando a ter agora, né? Mas o fato é que eu levantei o meu ponto de vista sobre do porquê não votar no Bolsonaro. Que ainda que com as discordâncias que eu tinha em relação ao PT, que ainda era importante eu votar num professor do que votar num cara que não tinha muita noção. E o mais legal de tudo foi isso, gente. A amizade não ficou abalada por causa dessa conversa que a gente teve, que foi uma conversa franca, de irmãos mesmo, de verdade. E pouco mais, um ano depois, 1 ano e meio depois, acho que 2 anos depois a gente conversou, porque tinha a questão da pandemia que a gente enfrentou também. Mas um tempo depois, a gente esteve juntos na mesa novamente, bebendo e conversando, e ele mencionou claramente, dizendo que ele tinha se arrependido de votar no Bolsonaro. Por quê? Porque o Genilson, apesar dele ter sido levado pelo ideário neoliberal, que todos nós somos imersos, até porque ele trabalhava prestando serviço para um banco, então as conversas são muito neoliberais, né? A ótica sempre é muito neoliberal, né? Ele entendeu que a forma com que o Bolsonaro conduziu a pandemia foi péssima. Então assim, não precisou ninguém ficar batendo lá na orelha dele lá falando, viu? Nada disso, gente. As pessoas, elas têm sim uma possibilidade de apreensão da realidade. Claro, tem as pessoas que são mais teimosas, que ainda estão apoiando o Bolsonaro, aquela galera por puro ódio ao PT, sim. Mas também por concordância com os ideários fascistas do Bolsonaro, também. A gente vai ter que deixar de falar sobre isso? Não. Apenas começou. Então, independente do resultado que der aqui para o governo do estado de São Paulo, independente do resultado que dê para a cadeira lá na esfera federal, eu tenho certeza, espero que saia Lula, mas estou preparado para se der Bolsonaro também. A gente vai ter que continuar fazendo o que a gente vem fazendo e mais. Bolsonaro tinha feito esse corte de verbas aí às universidades públicas, e aí, galera, na Bahia não deixou quieto, foi pra rua mesmo, fez um fuzuê danado. Porque o Bolsonaro, ele é um cara que dá tiro no próprio pé, ele consegue, ele dá um tiro no próprio pé em muitos aspectos. Mas a gente tem que ter essa clareza, de que se a gente ficar sentado em casa parando com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como já mencionou o Raul Seixas numa das suas músicas, não vai dar certo. É através da movimentação das massas, da movimentação do povo, que de fato a gente vai conseguir fazer alguma coisa.
Não tem outro caminho, pessoal. Não adianta a gente achar que vai vir um cara, vai jogar um pozinho de pirlim-pim-pim. Não adianta eu achar que, por exemplo, consegui, a gente votou no Boulos, o Boulos foi o deputado federal mais votado de São Paulo. Gente, isso ainda não quer dizer nada. Vai depender ainda assim de uma boa atuação dele lá, vai depender de toda uma movimentação das pessoas ao redor para a gente começar a pensar em mudar alguma coisa. É isso, gente, o vídeo ficou um pouco longo, mas esse vídeo sim é para as pessoas que se identificam com a esquerda, não interessa o espectro, se é de PT, se é de PSOL, se é de PCdoB, enfim, até dos outros partidos que são de uma característica um pouco mais revolucionária, essa mensagem é para todos nós. A gente tem que aprender muito com o pessoal que vai na periferia, levar a mensagem deles do jeito deles, concordando ou não com a ótica deles, mas o método está completamente certo. Ou em muitos aspectos está muito correto. É isso, pessoal. Um ótimo domingo a todo mundo. Oxalá abençoe todo mundo. Nos abençoe também. E tenhamos consciência nos nossos votos, nas nossas ações políticas. Porque tudo que a gente faz é político, então a gente tem que ter muita consciência. Saravá.